I think it is clear that we can expect great things from you. We'll be watching the Empire. When you grow up, it'll be waiting for you. Quando levar este machado, levará todos nós com você. Quer dizer que você andará como nós, falará como nós, pensará como nós. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui. E vai se levantar com o seu como o novo rei. Uma das grandes propostas desse canal é falar sobre sentimentos através de personagens da cultura pop. É falar sobre masculinidades. Bem, a mulher elástica é a melhor opção. Melhor que eu? É desconstruir a masculinidade ideal que é imposta em nossa cultura sobre os homens. I'm gonna help you rediscover your manhood. When we're done, this wife of yours, she's gonna rue the day she ever decided to give up on you. E eu quero entender o que uma das grandes autoras e teóricas da atualidade tem a dizer sobre o assunto, tem a dizer sobre homens, masculinidade e amor. A conclusão que ela chega em seu livro The Will to Change é que nós homens nos sentimos hoje perdidos, sem entender o nosso papel. Sentimos ansiedade, depressão, ódio, sentimos raiva, somos violentos com os outros, com nós mesmos. E sabe por quê? Porque nós homens, eu vou falar por que nós sentimos tudo isso nesse vídeo, ou melhor, a Bell Hooks vai. Eu me identifico demais com cada palavra que ela escreveu nesse livro. Eu me vi na análise dela sobre nós homens em nossa cultura. Eu me vi como eu não me via há muito tempo. We've always thought of our heroes as having to do with death and war. Ela botou um espelho na minha frente e gritou pra mim quem eu sou. E eu percebi. And you know, when we think of Joseph Campbell and the whole idea of the heroic journey, it's rarely a journey that's about love. Que eu quero mudar quem eu sou. It's about deeds that have to do with conquering, domination. Eu quero mudar quem eu sou. Living as we do in a culture of domination. E eu quero dividir isso com vocês, pra ver se vocês, homens, to truly choose to love is heroic. Não querem mudar junto comigo. To really let yourself, you know, understand the art of loving. Seja bem-vindo ao primeiro. Olá pessoal, eu sou o Léo e esse aqui é o Entendendo, o novo quadro em que eu, junto com você, aprendo mais sobre um determinado assunto, utilizando alguns personagens da cultura pop para exemplificar, para que nós possamos crescer e nos tornar pessoas melhores. Vocês vão ver como é que vai ser e vai ser demais. Nesse primeiro Entendendo e nos próximos, eu quero resumir e trazer exemplos para partes do livro The Will to Change de 2004, escrito pela incrível autora e ativista Bell Hooks, utilizando alguns filmes e séries para exemplificar o que a autora tá falando e entender mais sobre a minha masculinidade e a masculinidade em nossa cultura na visão de uma mulher negra feminista. Lembrando que esse vídeo não é um resumo imparcial do que a Bell Hooks escreveu, é o que eu mais me identifiquei como homem e o que eu acho que os homens que me seguem devem ouvir. A mensagem dela precisa ser transmitida para os homens. Pelo menos eu acho isso. E esse vídeo é para todos, mas o meu alvo aqui são os homens. Eu vou traduzir e resumir alguns trechos direto do livro dela, do jeito que ela falou muitas vezes e que chamaram a minha atenção. E eu quero, através desse vídeo, que os homens escutem e que os homens sintam vontade de mudar. Por isso, se você quer ter uma visão completa do assunto, leia o livro inteiro. Eu indico demais The Will to Change. Você não precisa ter lido o livro para assistir esse vídeo, não mesmo. A intenção do vídeo, inclusive, é popularizar a mensagem dela. Ele não foi traduzido em português, pelo menos eu não encontrei ele, mas esse livro mudou a minha vida. Nesse primeiro Entendendo, vamos entender melhor a nós, homens, e como a gente lida com o amor no olhar de Bell Hooks, como descrito por ela no prefácio e no primeiro capítulo de The Will to Change. No prefácio do livro, Bell Hooks coloca o seu descontentamento sobre como nós, como sociedade, sabemos muito pouco sobre homens. Por mais que todos os grandes filmes populares sejam a história de homens, principalmente brancos, sendo contada. E é verdade, eu, como homem,
sei muito pouco sobre o que significa ser um homem, além do ideal unidimensional de homem que eu vejo toda vez que eu ligo a TV. 10ヶ月前の君さ、よく頑張ったよ。Pensa você também. O que significa pra você ser um homem? Hey, okay. You've been a delight. Esse é o único objetivo de homem representado como possibilidade pra mim. Não só na TV, mas quando eu vou pra escola, pra igreja ou frequento qualquer instituição. É esse o homem que me falam pra ser. E Bell Hooks fala como esse pouco que a gente sabe sobre homens só intensifica o medo e a ameaça que nós homens, como grupo, representamos. Você teme o que você não conhece, e a gente não se conhece. How are you feeling now? Good. Fine. Back at work. A Bell Hooks diz que o feminismo deu pra ela e outras mulheres permissão pra descarregar a raiva que elas sentiam dos homens. O que faz todo sentido. Nós oprimimos as mulheres historicamente em nossa cultura e ainda fazemos isso. Mas Bell Hooks diz que o feminismo não permitia que elas pudessem falar sobre o que significa amar um homem na cultura patriarcal que a gente vive. Entender como que ela, como mulher, poderia expressar amor por um homem com medo de ser oprimida por ele. Para a Bell Hooks, o machismo, a opressão dos homens não vai mudar, a não ser que esses homens, nós, também nos engajamos na resistência. Ela ressalta como a falta de textos sobre o assunto de amar homens intensifica a crença que ela tem de que as mulheres foram muito bem socializadas também dentro da cultura patriarcal para elas se calarem quando o assunto é homem e ser homem. Era mais fácil odiar homens, desejar que eles desaparecessem, isso tudo nas palavras da Bell Hooks. Ela então cita as palavras de outra pessoa, da escritora e ativista Barbara Deming, quando ela escreveu sobre a morte do seu pai. O pai da Deming teve um ataque cardíaco no meio do campo e ela segurou o corpo dele enquanto ele morria. E ela percebe, enquanto ela segurava o pai com força, com amor, ela percebia o luto que ela sentia. E o luto era em parte porque o pai dela estava morrendo, mas também porque a morte dele iria permitir que ela se sentisse mais livre. E que essa sensação era terrível. E aí a Bell Hooks fala sobre como ela também, quando mais nova, apenas desejava que o pai estivesse morto. E ela fala como mulheres e crianças no mundo inteiro querem que homens apenas morram. You can just fucking die, you fuck. Come here. Come here. Pra que eles possam viver. E eu entendo isso. E eu não vou entrar nesse assunto aqui. Eu pessoalmente não vou entrar nesse assunto aqui porque é bem privado pra mim. Mas eu entendo cada palavra que a Barbara Deming e a Bell Hooks descrevem no trecho desse livro. Eu me identifico. E Bell Hooks diz como mulheres e crianças, meninos e meninas, querem que esses homens morram, sumam, pois acreditam que eles não estão dispostos a mudar. Os homens não estão dispostos a mudar. Elas acreditam que os homens não têm esperança. Mas a Bell Hooks percebe como dar as costas pro pai dela, desejar que ele sumisse, era ela dando as costas para uma parte dela mesma. E é uma ilusão ignorar que não existe uma conexão entre homens e mulheres. Ela acredita que as mulheres vão crescer ainda mais quando admitirem que elas também precisam dos homens em suas vidas e que elas também precisam que os homens desafiem o patriarcado e que elas também precisam que os homens mudem. E nós precisamos mudar. Hooks diz que, entendendo melhor o seu pai, ela entende melhor a si mesma também. Hooks diz que reivindicar o seu poder como mulher é reivindicar o seu pai. Ela acredita que é mentira que os homens não querem mudar, mas que é verdade que muitos homens têm medo de mudar. Por que veio aqui? Me desculpe. Eu avisei pra nunca vir aqui. Isso mexeu pra caramba comigo. Liar! You're
ela não poderia ter falado melhor. Nós homens temos medo de mudar, temos medo de amar, porque é muito mais fácil dominar. Respect the cock. And tame the cunt. Mas também, essa vontade de dominar tá matando os outros e tá matando a gente. Nós, homens, precisamos abandonar a vontade de dominar. E como o título do livro de Bell Hooks diz, precisamos estar dispostos a mudar. Vamos adentrar o primeiro capítulo de The Will to Change, em que Bell Hooks escreve como, pra ela, toda mulher quer amar e ser amada por um homem em sua vida. Seja ela homossexual, heterossexual, bissexual, celibata, ela quer sentir amor de um pai, avô, tio, um amigo que é homem. Se ela é hétero, ela quer o amor do parceiro homem. Portanto, nós vivemos em uma cultura emocionalmente faminta por amor masculino. E ela fala mais pra frente como nós, os meninos, os garotos, também somos carentes e famintos por amor masculino. Seja um menino homossexual, heterossexual, bissexual, celibato, a nossa cultura é carente de amor masculino. I am your father. Peter. What are you doing? Now his guard is up. Only fire. Only fire when I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. E a gente não fala sobre isso por medo. Falar dessa fome por amor masculino significaria que nós precisaríamos também lidar com o tamanho do rombo que essa falta representa na nossa vida. É cutucar uma ferida imensa que nunca foi bem cicatrizada, que na verdade nunca cicatrizou. E esconder essa dor, seja homem, seja mulher, leva muitas vezes à raiva. Ela coloca como muitos homens responderam às demandas feministas por igualdade no lugar de trabalho e no mundo sexual, dividindo esse poder. Ainda a gente tem muito o que caminhar nisso, mas tá caminhando. Só que o lugar que a grande maioria dos homens até hoje se recusam a mudar ou se acham incapazes de mudar é em suas vidas emocionais. E por quê? Por que os homens se recusam tanto em mudar em termos emocionais? Toda noite, milhões de crianças se deitam para dormir, famintas pela atenção do seu pai. Bell Hooks diz que, portanto, essas crianças carentes crescem com raiva de que não receberam esse amor paterno que faria delas alguém mais completo. I had a job and I want to provide. I had a lot of time to think about it and I love her. E elas passam a aprender a esquecer dessa falta e se contentar com o que os homens se sentem capazes de dar para elas. Elas aprendem a nivelar por baixo. Elas aprendem a fingir que é amor. What is and always will be my greatest creation is you. Você tá se identificando com as palavras dela? Ela conta então um pouco da sua própria experiência, como o seu pai era duro e como muitas vezes ela fazia coisas que ele não gostava só pra atrair a atenção dele, porque pelo menos aí ele daria atenção pra ela. Ela fala como amor masculino é uma coisa tão escassa que a gente aprende que isso é o amor de um homem, que ele não se doa mesmo totalmente. A gente aprende a amar mais os homens porque eles não amam a gente. O amor de mãe, às vezes, é até demais. I can't do it, Mom. I just can't do it. And I will always be with you. You are the light of my life, my precious son, my little Star-Lord. Mas o amor de pai se torna uma joia rara.
E a gente aprende que se esse pai ousar amar a gente nessa cultura patriarcal, eles não são homens de verdade. A gente aprende que o amor de um homem de verdade é aquele que é, por definição, escasso. He may have been your father, boy, but he wasn't your daddy. Bell Hooks critica algumas pensadoras feministas nesse primeiro capítulo do livro por focarem os seus textos apenas no poder masculino, como se a gente, por ter todos esses privilégios, a gente tem tudo, inclusive felicidade. Ela diz como essas escritas não falam sobre a tristeza que assola os homens de maneira escondida, mascarada e que corrói uma pessoa que é incapaz de amar e incapaz de expressar essa dor. Ela cita então a Barbara Deming novamente, que começa a enxergar um outro lado. A Deming acredita que a razão dos homens serem tão violentos é que lá no fundo eles sabem que vivem uma mentira. E eles ficam putos quando são pegos nessa mentira. Lembra da minha análise do Senhor Incrível? A história dele nos Incríveis 2 é basicamente um cara tentando sustentar a mentira que contam para os homens. Mas eu vou dar conta de tudo, meu bem! Eu posso lidar com qualquer coisa, tá legal? Porque eu sou o Senhor Incrível! E eles não sabem escapar dela. E pra Deming, nós ficarmos putos, agressivos, indica que lá no fundo nós homens Bullshit! sentimos vontade de nos livrar disso, dessa mentira. And you should be thanking me every morning when you wake up, along with Jesus, for giving you another day. Nós queremos saber a verdade, e Bell Hooks dá pra gente a verdade nesse momento do livro. Bell Hooks diz que a verdade é que tudo o que os homens, o que nós homens queremos lá no fundo é amar. É amar. O que você acha disso? E ela fala que é um tremendo desafio para um homem amar dentro de uma cultura patriarcal. Hooks fala como a tristeza dos homens nos relacionamentos, no amor, não é percebida pela nossa sociedade. E por quê? Porque a cultura patriarcal tá pouco se lixando para a felicidade dos homens. Seja homem, para de frescura, relacionamento, essas coisinhas é coisa de mulherzinha. Hooks diz como quando as mulheres sentem dores emocionais, a sociedade ensina a coisa machista de que mulheres devem falar de emoções. E isso pelo menos permite que algumas delas botem esses conflitos pra fora. Mas as normas patriarcais ensinam para nós homens estoicismo emocional, ou seja, que é mais homem a gente não sentir nada. E Hooks diz que se a gente sentir, e se esses sentimentos machucarem, o que a gente tem que fazer é botar tudo pra baixo do tapete e esquecer deles e esperar que eles simplesmente desapareçam. Como eu já falei muitas vezes aqui no canal, a Bell Hooks também fala que a única emoção que o patriarcado permite aos homens sentir e expressar é a emoção de raiva. O homem que é homem fica bravo. Why did you say that name? Mas ela diz como, na verdade, a raiva e por consequência a agressividade e a violência é o melhor lugar para alguém desesperado em mascarar a sua dor e a sua angústia se esconder. Um exemplo ótimo aqui. O Batman usa o medo como arma para derrotar os seus inimigos, exatamente porque ele tá com medo o tempo todo. I mean, I am Batman. I'm Superman. I'm like a fucking... I want you to know that I hate your fucking guts. You can just fucking die, you fuck. E então, Bell Hooks começa a falar sobre medo e como isso tudo mexe comigo. Primeiro ela fala sobre o medo que ela percebe que as mulheres sentem dos homens. E se uma mulher sente medo, como ela vai amar totalmente esse homem? Como ela vai amar o que ela teme? E aí ela fala sobre o medo que o homem sente dos outros homens.
E é super real isso. Ela diz como homens que amam, que sentem amor, geralmente escondem essa consciência emocional de outros homens por medo de serem repreendidos. Bell Hooks fala como esse é o grande segredo que todos nós guardamos. Homens, mulheres, não binários, todos. O medo da masculinidade patriarcal. Esse medo une a nossa cultura e nós não podemos amar o que a gente tem medo. Ou seja, os homens em nossa sociedade não são amados e, portanto, não sabem amar. Hooks fala então como os homens, mesmo que lá no fundo, mas não só lá no fundo, eles querem amar. A gente quer aprender a amar, mas não sabe, porque não existe literatura que dialogue diretamente com isso. E eu acrescento que também não existem filmes, séries, quadrinhos pop e que atingem muitas pessoas que falem disso também. Quer dizer, existe sim alguns. You know, if you just let everyone be whoever they are, maybe you could let yourself be whoever you are too. Mas são tão escassos. Aqui no canal eu trago filmes que são agressivos, que promovem a violência como veículo para os homens celebrarem a sua masculinidade patriarcal. E eu tento pescar nesses filmes tão populares e que eu amo tanto, momentos em que isso não acontece. Porque a gente precisa também evidenciar esses momentos. Em Como Treinar o Seu Dragão, por exemplo, eu amo esse filme e eu explorei no meu vídeo a parte em que o Soluço utiliza empatia e amor para enfrentar os dragões. E por isso ele converteu eles em amigos para daí salvar a vila. Mas depois no filme, sim, há violência como forma de resolver os problemas. Os exemplos de homens amando em nossa mídia são muito escassos. Como Bell Hooks diz, homens e mulheres passam muito pouco tempo em nossa cultura encorajando homens a amar. Você liga o noticiário e tudo que a gente vê são relatos de homens sendo violentos, em casa, no mundo inteiro. E aí a gente se pergunta por quê? Por que tem tantos assassinos meninos garotos hoje? E Bell Hooks diz como nem isso acorda as pessoas para parar e falar sobre como as noções patriarcais de masculinidade ensinam meninos que tá na sua natureza serem violentos e que eles não podem fazer nada para mudar isso. Até podem, mas vai ferir a sua masculinidade e nada é pior do que isso. A gente não liga ao noticiário ou acessa os trending topics do Twitter para notícias de homens e amor. Para ela, só uma revolução de valores vai acabar com a violência masculina. Uma revolução que deve ser baseada em uma ética de amor. Para Bell Hooks, a nossa cultura só vai criar homens que amam, homens que expressam masculinidade através do amor, se os homens forem amados. Pois ela diz que na cultura patriarcal, homens não são permitidos a ser quem eles são e a celebrarem a sua identidade individual. Única. O nosso valor é apenas determinado pelo que a gente faz. A gente é amado se a gente performa como um homem deve performar. Ou melhor, nem amado. A gente é recompensado, premiado por isso, mas não amado. Hooks diz como numa cultura antipatriarcal, homens não precisariam ficar toda hora provando seu valor. Eles sabem que apenas por ser, eles têm valor e eles têm o direito de ser amados. Mas não é isso que a gente aprende quando criança. Bell Hooks conta então um pouco sobre a sua experiência crescendo com um irmão. Como ela e o irmão foram tratados diferentes. Ela diz como o irmão, assim como tantos outros meninos, e eu vejo totalmente a minha história nesse relato dela. Eu era assim também, um menino assim também. Ela conta como o irmão era uma criança que só queria se expressar, que exalava alegria, amor, sentimentos, que era conectado com a vida e com as outras pessoas. Mas o seu pai repreendia ele por isso, por ser assim, alegre, espontâneo, sensível. As pessoas na casa repreendiam ele por ser assim, e ele aprendeu a mascarar os seus sentimentos. Ela conta do seu irmão e outros homens, e eu me incluo entre esses homens. Eu me sinto totalmente, a minha criação foi totalmente assim. A gente relata como aconteceu alguma coisa no meio do nosso caminho que rompeu, desconectou a gente dos nossos sentimentos, da vontade de sentir, de se conectar emocionalmente com o mundo, e que de alguma forma
o nosso teste de masculinidade, de mostrar que a gente é homem, era a capacidade de a gente aceitar essa desconexão e nunca mais falar sobre isso. Eu sou assim, eu fui esse garoto exuberante e alegre e eu me desconectei dos meus sentimentos. E depois de anos de terapia, e depois que eu comecei esse canal, através desse canal, eu encontrei uma forma de me reconectar com os meus sentimentos. E eu ainda tô nesse processo de reconexão. Eu a cada vídeo me reconecto um pouco mais com a criança cheia de emoções que eu era. E eu entendo como vocês se sentem quando vocês escrevem pra mim que não sabem expressar emoções. Eu também não sei. Eu, como a grande maioria dos homens, também não sei. Mas eu quero mudar. Eu quero amar. E a Bell Hooks acaba esse capítulo de forma inspiradora. Ela fala que ela, como mulher, quer respeitar a verdade interior que ela enxerga nos homens, a verdade que nós somos incapazes de falar em voz alta, que nós queremos nos conectar, queremos amar e queremos ser amados. E essa é a proposta do seu livro The Will to Change, mostrar para os homens como é a nossa cultura patriarcal que define a gente, como nós sofremos em silêncio e como despertar a nossa vontade para mudar, para nos reconectar, para aprendermos a amar. E ela tenta colocar o caminho, o mapa para chegar lá através do The Will to Change, mas que cabe a nós, homens, nos salvarmos. As mulheres amarem a gente ajuda. A Bell Hooks escreveu um livro sobre homens porque ela ama os homens na vida dela, ajuda. Elas entenderem a gente, por mais que nós sejamos os opressores da história, ajuda. Mas no fim de tudo, somos nós, homens, meninos, garotos, que precisamos assumir responsabilidade pelos nossos atos e nos salvar. Como? Mudando e aprendendo a amar. I don't need you to love me, I love me. But I want you to know you could know me if you change your mind. Esse livro nomeou tanta coisa que eu tava sentindo. Você pode clicar aqui para entender sobre masculinidade tóxica e aqui para ver como o Senhor Incrível lida com a sua masculinidade patriarcal em Os Incríveis 2. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Escreve aqui embaixo para mim o que acharam. Eu sou o Léo e até a próxima.